Vivemos em um mundo que dita a todo momento padrões que devemos seguir. Dita o nosso modo de vestir, como devem ser os nossos corpos, nossos cabelos. E muitas mulheres acabam aprisionadas por esses padrões. E é sobre isso nosso Chá das Quatro, que começa agora. Pessoal, o nosso Chá das Quatro hoje vai ser Chá das Três. Nós temos a Mariana querida, que está substituindo uma das nossas apresentadoras, né? A Isa, ainda envolvida com as questões da maternidade. A Isa agora é a pastora da Igreja Batista da Lagoinha, ao lado do pastor Flavinho, que hoje é o pastor sênior da Igreja Batista da Lagoinha. A Isa agora está com novas responsabilidades, né? A nossa pastora mãe, pastora... Como é que fala? Pastora sênior. E a pastora senhora? E a Simone Lacerda também não pôde estar conosco hoje. Um super beijo, um super carinho do Chá das Quatro para Simone. Nós estamos aqui com a Mariana, que já ocupou essa cadeira. Verdade. E vocês também conhecem a Pri, que também fez parte do time 2 do Chá das Quatro, mas a Pri hoje é nossa convidada. Oba! Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Priscila, não como apresentadora do Chá das Quatro, mas como a nossa ilustre convidada? Priscila Ribeiro é formada em música com especialização em piano e pós-graduada em teologia. Pastoreou junto com o marido a Lagoinha Mangabeiras por 5 anos. Teve uma passagem pela Lagoinha Savassi e hoje é pastora voluntária na Matriz. Foi professora de musicalização e piano por 12 anos, sendo 7 deles na Fábrica de Artes. Empresária, Priscila é dona de uma cafeteria. Aqui na Rede Super, ela apresenta o programa Beleza no Comum. É casada com Arley e mãe do Theo, de 5 anos, e da Helena, de 2. Tem uma Helena lá na casa da Priscila também. Eu né? amo esse nome. Pri, obrigada por você ter atendido o nosso convite. Prazer todo pra meu, gente falar. E eu querida. acho assim que é tão adequado, não coincidência, você apresentar um programa que chama Beleza no Comum. Verdade, né? verdade. A gente vê coisas extraordinárias onde a gente menos espera. Verdade. E no cotidiano, no dia a dia, nas coisas simples. Isso a gente também pode aplicar nos estereótipos que a gente tem hoje. né? Hoje, é tão interessante que a gente vive um tempo de extremos. E os extremos são sempre perigosos. Então, por exemplo, eu vi as mulheres aprisionadas a um sistema de, eu falei na abertura do programa, um padrão corporal. Né? Você tem que ser magra. Inclusive essa ditadura sobre as modelos anorexas, que perdiam a saúde, muitas perderam a vida em cirurgias plásticas para perder 2 quilos, umas coisas absurdas. Né? E a gente saiu desse lugar de absurdos em nome da magreza para o outro extremo, que é a não, como é que eu vou baixar uma Banalização, palavra? talvez? Valorização, Banalização. a banalização da obesidade. Então, hoje, a mulher, não, você aceita do jeito que você é, curte o seu corpo do jeito que você é, mas eu entendo a motivação por trás disso, né? A gente tem que se gostar, tem que se aceitar e descobrir o nosso próprio charme, o nosso próprio jeito de nos expressar no mundo, sem ter que ser cópia de ninguém. Mas também flerta com um problema, porque a obesidade não é uma questão estética, a obesidade é uma questão de saúde. Até mesmo sobrepeso, quando a gente está fora do peso, a gente começa a correr mais riscos, né? Dependendo da circunferência da nossa cintura, a gente começa a correr mais riscos cardíacos, de AVC e tal. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Como é que a gente acha o equilíbrio, gente? Helena, eu acho que é a pergunta de $1 milhão, né? Porque, assim, a gente é tão sobrecarregado de informações e de necessidades, de expectativas, né? De alcançar
um padrão ideal, uma vida ideal. Porque, assim, na época dos meus pais, quando eu era criança, não existia muito uma vida ideal. Era a vida que você tinha, né? Não tinha uma referência de vida. No máximo que tinha era um artista ou outro na televisão que você queria ser parecida, um jogador de futebol. Mas pensa que é uma coisa muito distante, né? A relação das pessoas comuns com essas personas, com essas figuras ideais, com essas figuras projetadas, hollywoodianas, na minha época eram hollywoodianas apenas, elas estavam muito distantes, né? Hoje em dia, em 2023, parece que todo mundo assim, né? Boa parte das pessoas que a gente vê, que a gente convive, que está no nosso feed, que a gente vê, tá todo mundo maravilhosamente bem, com o corpo perfeito, malhando, né? Então, assim, você se sente muito mais... Viva os filtros, né? Sua pele é linda, o que você usa? Filtro. Quando assume, né? Quando assume o filtro, imagina. Gente, tem gente que não aparece sem filtro no Instagram, Não né? aparece. É uma coisa de doido, assim, né? Enfim, tá tão nesse nível que a pessoa não se permite ser ela, né? Aparecer sendo ela. Então, assim, eu acho que era mais fácil há muitos anos atrás. Hoje, realmente, é uma coisa que a gente não tem ainda uma resposta a algo assim. Acho que nós estamos construindo esse subterfúgio, nós estamos construindo esse barco que vai conseguir navegar em meio a essas turbulências. Nós estamos entrando nesse barco. Como é que entra? Deixa eu entrar nesse barco, né? Para me livrar... O barco do equilíbrio, né? Isso, exatamente. Para eu me livrar desses padrões que me levam para o extremo ou que me levam para um outro extremo. Porque, como você muito bem falou, a banalização também da obesidade, ela é algo que é legítimo e que está acontecendo. Porque aí tem um fim ideológico por trás, né? Nessa questão aí da obesidade. Uma das modelos plus size, assim, nem vou chamar de plus size, porque ela realmente era obesa e ela fazia questão de dizer que ela era obesa e pronto, ela morreu há pouco tempo, acho que tem uns 2 meses que ela faleceu. Uma das maiores influências, assim, da obesidade, vamos assim dizer, né? Da legitimação da obesidade, está tudo bem. Ela morreu há pouco tempo, então, assim, e por problemas que desencadearam por causa da obesidade. Então, eu acho que a gente está construindo esse caminho, sabe, Helena? Eu acho que você trazer uma temática como essa para o programa, ela ajuda a cada uma de nós e as mulheres que estão nos ouvindo em casa a criar esses caminhos, sabe? E a se encontrar no meio disso tudo, assim. Eu acho que a gente está criando esse lugar. Denuncia muito uma falta de identidade também, né? Porque eu vejo assim, é muito fácil nos convencer. Então, se antes era um lado... Então, beleza, então esse é o padrão, eu vou por aqui. E aí, de repente, muda. E aí começa o mundo a achar que o padrão é outro. E a gente vai nesse outro padrão também. Então, eu acho que diz muito sobre a nossa falta de identidade, assim, né? Dessa geração, principalmente. Eu acho que a nossa dificuldade em entender mesmo quem nós somos. E isso é quem nós somos em Deus, é a forma como nós fomos criados, né? Então, muito da beleza, dos padrões de beleza, eles contradizem a própria criação de Deus. Então, quando eu não aceito o meu cabelo como ele foi criado, quando eu não aceito, né? Às vezes, o corpo realmente, ele vai muito da nossa vivência, mas existem características nossas. A gente vê, por exemplo, no Japão, né? Tem muito, a grande febre, assim, na Ásia é a questão dos olhos. As pessoas são viciadas em comprar lentes de contato que aumentam os olhos ou que mudam, né, a cor dos olhos e tudo mais. Então, é uma coisa muito assim, é uma febre. Sim. Então, é uma coisa natural, uma febre. Lá você vai numa lojinha, você vai encontrar várias lentes de contato em qualquer lugar onde você for. Porque é uma febre, todo mundo quer trocar os olhos com os quais vê o mundo, né? Então, acho que isso diz muito também sobre a facilidade com que a gente tem, a nossa geração também, as gerações que vão passando mesmo, de serem levadas, né, pelo efeito manada, assim, o que é perigoso. E é interessante que a Priscila tocou na legitimação da obesidade com uma modelo, uma influencer, né, uma pessoa que era obesa, era uma modelo plus size, uma modelo obesa, que ela mesma seguia, né, que fazia questão de dizer isso. E, então, as pessoas buscam referências, pessoas com as quais elas se identificam. A gente vive esse tempo, né? Só que isso é um problema. Você não tem que ser igual a todo mundo, mas você também não pode buscar alguém que está vivendo errado, está vivendo, sabotando a sua própria saúde, assumindo o risco de morte, e como se isso fosse bonito, e aplaudir esse tipo de coisa. Da mesma forma, eu acho que começou a dar uma virada muito saudável
quando se começou a questionar os padrões da moda, onde as modelos eram magras demais. Sim, sim. Elas eram esquálidas, anorexas, algumas com esse problema, a bulimia, a anorexia, foi desvendada por trás do mundo da moda, trazendo um escândalo e denunciando uma situação grave que estava acontecendo. Sim. E aí a gente, como a nossa mania de seres humanos, né, o pêndulo vai de um extremo para o outro extremo e não aprende nada com um lado. Por que que aquele modelo de mulheres ultramagras não era desejável? Porque sabotava a saúde, né? A custo muito alto, aquelas mulheres mantinham aqueles corpos muito magros, porque ser tão magra é uma característica genética de pouquíssimas pessoas, né? E tem que ter uma combinação. Ela tem que ser extremamente magra, ela tem que ter uma determinada altura, ela tem que ter um biotipo dito pela indústria da moda como belo. E aí isso começou a ser... Cara, peraí, elas são seres humanos, essas meninas podem comer naturalmente, essa roupa vai vestir mulheres que começaram a ser chamadas mulheres de verdade, né? Mulheres com as suas curvas, mulheres brasileiras, com muitos quadris, né? E respeitando cada etnia, cada povo que tem as suas próprias características e a sua própria beleza, né? Singular, lindo, enfim. E aí, fomos para o outro extremo. Então, você está engordando, se curta, se ame. Você é assim. Não, você não é assim. Né? Você não é assim. A não ser que, até as pessoas que têm uma inclinação genética. Né? Pessoas que lutam com obesidade, elas não fazem nada para ser obesa. Elas têm isso no gene, elas, né, herdaram isso geneticamente. Até essas pessoas, a medicina está apontando caminhos e soluções para não perpetuar um caminho de alto risco para a saúde. Mas a Mari também disse uma coisa bacana, a questão do cabelo. Né? Não é só uma questão de saúde, mas também de aceitação, de autoaceitação. É tão interessante que há uns anos atrás, a minha filha mais velha estava dividindo um apartamento com uma outra moça, com dois amigos, na verdade, e a moça do que estava dividindo o apartamento com ela, com os cabelos crespos. Né? E ela estava tentando arrumar emprego e a minha filha comentou comigo, mãe, fulana não está conseguindo arrumar emprego. Não, mas ela é capaz, ela é estudiosa, por que ela não está arrumando? Ah, porque ela acha que é por causa do cabelo dela, porque o cabelo dela é crespo. Meu Deus. E eu falei assim, não é possível. Mãe, é possível. Tem certos padrões, certos empregos, que o cabelo, a textura do cabelo vai ser questionada. E aí, sobre essas coisas a gente precisa conversar. Né? Eu vi um livro, Helena, anteontem, que chama O Meu Cabelo, tem uma menina negra na capa, com o cabelo bem todo black, assim mesmo, do jeito, sem mexer em nada. E uma menina linda, uma criança, e é escrito assim o título, O Meu Cabelo e o Espírito Santo. Eu li o prefáciozinho, assim, e era uma conversa meio que do Espírito Santo com ela. E ela falando que ia para a igreja com o cabelo dela daquele jeito, o Espírito Santo legitimando e trazendo para ela a conscientização daquela forma que ela estava indo para a igreja, era a forma melhor que ela poderia ir. Mas, pelo que eu entendi, assim, no prefáciozinho, ela tinha sofrido alguma coisa na igreja outrora, em algum momento. Aí ela se questiona ao se arrumar, parece que ela tem uns 8, 9 anos no livro. Ela se questiona em frente ao espelho ao se arrumar, se ela deveria ir para a igreja daquela forma. Aí o Espírito Santo vem e fala ao coração dela como ela deveria ir, que ela deveria ir daquele jeito mesmo, né? Porque ela foi criada daquela assim, forma. Né? Então, a valorização da criação de Deus. Deus me criou assim, com essa textura de cabelo. Ok, mulher, a gente gosta de brincar, né? Com a moda, com o cabelo. Então, o nosso estilo muda, né? Você gosta de um tipo de roupa, daqui a pouco, cansei, não quero isso mais. Eu quero meu cabelo amarelo, quero meu cabelo vermelho. Tem a galera que gosta de pintar o cabelo de várias cores. Tem a galera que gosta também de brincar com as texturas. Mas isso não significa você rejeitar quem você é. Acho que passa muito por isso, né? Eu posso usar o meu cabelo crespo, lindo, solto. Eu lembro que uma vez as pessoas estavam acostumadas muito a me ver de escova e um dia eu apareci com o meu cabelo ao natural numa live. A primeira coisa que a mulher falou na live, Helena, vai pentear o cabelo. Meu Deus. Entendeu? Eu falei, não vou não. Não vou não, tô feliz assim. Tá certo. Agora,
que engraçado isso, né? Aí que vem os padrões, vai pentear o cabelo. Antes de você falar, aí vem os padrões, vai pentear o cabelo, guarda esse raciocínio. Vamos chamar uma opinião masculina para esse assunto? Muito bom sempre. Gente, vamos lá chamar uma opinião masculina? Agora, no contraponto de hoje, nós vamos receber o Rubens André. Hoje eu vim falar para vocês sobre 2 pontos que podem nos ajudar a amenizar os complexos em relação à nossa imagem. E o primeiro ponto é, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito da nossa imagem? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Vemos aqui que Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E vemos também que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Então o que temos que fazer é dizer para os nossos complexos as verdades que Deus tem ao nosso respeito. E o segundo ponto vai de encontro à forma como nos vestimos. A forma como nos vestimos diz muito ao nosso respeito e tem o poder de elevar a nossa autoestima e a nossa confiança. Eu costumo falar para alguns clientes que não existe homem feio, e sim homens que não aprenderam a se vestir da forma correta. Para finalizar, lembre-se, diga aos seus complexos a verdade de Deus sobre você e se importe com a forma de se vestir para se sentir bem e confiante. Olha, interessante demais. A gente queria ter a Simone Lacerda aqui para falar desse tema, né? Ela ia adorar falar sobre isso. Mas ele mencionou 2 pontos importantes. Ele falou, primeiro, que somos feitos à imagem e semelhança do Deus eterno. Então, a gente tem que entender que a forma como nós existimos, nosso corpo, as possibilidades desse corpo são enormes. E como a gente pode melhorar o que já é bom, né? Como a gente pode ser capacitado, a gente pode manter uma vida ativa até a terceira idade, a gente pode investir em exercícios não apenas para a gente parecer, mas para a gente ser saudável, funcional, esse corpo te levar para viajar, para passear, para curtir os netos, curtir a família, né? Enfim. E ele levantou outro ponto importante, que foi a questão do vestir. Mas antes da gente entrar no vestir, deixa a Pri fechar o raciocínio que ela começou e eu bruscamente interrompi. Não, assim, é um comentário até rápido, era no seguinte sentido, assim, se você tem padrões, é porque alguém colocou esses padrões, né? E aí a gente precisa entender quem a gente segue, por que a gente segue, para que a gente segue, até onde a gente quer ir com essa persona. A gente segue Jesus Cristo, né? Então, a gente tem já como referência as coisas que Deus já colocou desde o Éden até então. Se a gente interferisse menos na criação, a gente já teria um padrão perfeito de se alimentar e, consequentemente, de se ter uma predisposição de corpos, de estereótipo, né? Agora, o interessante é para que esses padrões? O que eu quero? Tendo o corpo X, Y, me vestindo X, Y, Z. O que eu quero? Eu quero alcançar o quê? Ou eu quero viver, quero ser a minha consciência e quando isso não passa a ser um peso para mim, provavelmente eu tenho uma consciência que eu estou aqui para viver a vida e desfrutar dela, não para alcançar certos lugares que não foi nem Deus que colocou esses lugares ali para a gente estar, para a gente viver. Se a gente se preocupasse apenas em ser humano, normal, em ser uma mãe, em ser um pai, em ser um amigo, em ser um marido, a gente teria pouco tempo para estar tão preso a tantos padrões que nos aprisionam. Porque eu acho que tem uma ilusão, há uma conexão parcialmente errada. Por que eu vou dizer parcialmente errada? Porque, agora entrando no que o Rubens falou com a gente, tem ambientes que você comunica, quer a gente goste ou não, gente. Sim. Quer você goste ou não, quer você queira ou não, isso é uma realidade no mundo que nós vivemos.
nós vamos comunicar algo antes de abrir a boca. Sim. Antes de abrir a boca, alguém vai olhar para você e vai tirar uma conclusão. Nossa, quanta hipocrisia. Você faz a mesma coisa. Quando você está numa rua de noite, vem um cara encapuzado, entendeu? Com as mãos no bolso, o corpo encurvado, como se estivesse se escondendo. Às vezes é só um trabalhador com frio. Mas você acha assim, ai meu Deus, ele vai me atacar, ele vai me matar, ele vai me roubar, entendeu? Então, assim, a gente faz um julgamento da pessoa da maneira que ela se veste, antes que ela imita alguma mensagem, alguma linguagem. Sim. E isso já é científico, já foi provado que isso é uma realidade. Né? Nós somos visuais. E aí, se você quer comunicar a sua linguagem não verbal, se você quer fazer isso de uma forma mais adequada, você tem que andar em harmonia com quem você é. Então, o que eu acredito? Onde eu quero chegar? Quais são os meus objetivos de trabalho? Quais são os meus objetivos dentro do meu casamento, com os meus amigos? Ah, agora eu sou mãe de crianças pequenas. Qual é o meu objetivo? Eu preciso de conforto, eu preciso, né? Então eu vou me vestir de uma maneira que comunique essa imagem, que faça uma comunicação externa que coincide com quem eu sou. Por isso que é tão importante, sim, é importante a gente entender a melhor maneira de nos vestir, o ambiente adequado, porque não é só sobre... Não tem nada a ver com marca, não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com isso, gente. Tem a ver com você achar esse equilíbrio de passar a mensagem correta de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você age e onde você quer chegar. Sim. Tem até um perfil no Instagram, se vista de acordo com o lugar que você... com o cargo que você quer ocupar. Né? Então, isso funciona? Funciona muito. Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Mas o perigo é quando você quer emitir uma mensagem mentirosa. É quando que a sua mensagem exterior não está em harmonia com quem você é. Então, você passa, por exemplo, uma impressão para as pessoas que te veem de que você não está preocupada com a moda, de que você é livre, independente, não sei o quê, mas no final, quando vai te analisar, você é só inseguro. Exatamente. Né? Então, você emite uma coisa, eu não ligo para isso, eu não estou nem aí para isso, eu sou mais eu tenho uma ideia, quem gostar de mim vai ter que gostar de mim do jeito que eu sou. Mas, gente, cuidado, mais uma vez, com os excessos. Isso é verdade até certo ponto. E a gente se torna réplica também, né? Porque é muito fácil eu olhar como a Helena se veste, tentar usar a mesma roupa em mim, mas nós somos diferentes. Sim. Eu não comunico como você, eu não vou ser a sua essência. Então, eu estou enganando as pessoas, mas nós somos realmente, a gente vê hoje uma fábrica muito grande de pessoas iguais. A influencer é aquela que toda mulher quer ser. Né? Agora, já que eu falei em mulher, vocês acham que isso tudo está acontecendo graças a 80% de nós mulheres? Eu acredito que sim. Porque, gente, eu todas as críticas que eu recebi quando eu falei, eu quero deixar o meu cabelo branco. Infelizmente. Eu vou assumir os meus cabelos brancos. É verdade. Infelizmente. Ah, não, você vai ficar muito... Nenhum homem, nenhum amigo, nem o meu marido, nenhum homem que eu dividi essa vontade de assumir os meus cabelos brancos e tal, falou assim, não faço não. Não, vai te envelhecer. Nenhum homem. Eu comentei com vários homens de várias idades. Nenhum deles falou. Todas as mulheres, irrestritamente, por isso que eu estou trazendo essa conversa, irrestritamente, todas elas. Né? A única mulher que me incentivou a deixar o cabelo branco foi a minha filha caçula. Ela virou para mim e falou assim, mãe, deixa, você vai ficar livre e maravilhosa. Muito bom. Livre é o melhor, né, Helena? Isso, eu acho que acontece muito, mas assim... Eu acho que a instituição padrão, ela vem das duas expectativas, só que a mulher leva mais a sério. Sim. Então, assim, o que a mulher vê na TV é aquilo ali de fato. Então, o que destoa daquilo incomoda mais. Eu acho que o homem tem menos disso, assim. E eu acho que a gente acaba ensinando para eles. Muito. Entendeu? Porque você começa... Quando você quer... O seu filhinho de 4 anos está vendo você fazer sacrifícios para ser magra, ele vai dizer, então mulher boa, assim mulher magra. Entendeu? Eu acho que isso também tem a ver com a gente precisar tanto sentir, né? Eu acho que mulher precisa muito sentir. Então, assim...
como a gente se cobra muito, a gente cobra da outra, porque assim, eu não vou sofrer só, é uma coisa assim, intrínseca, que você não para pensar. Mas assim, você não vai fazer sozinha, eu vou sofrer sozinha? Claro que não, vai todo mundo, vem comigo aqui, né? É mais ou menos muita isso. competição também. Muita Sim, competição. Tem isso também. Infelizmente. Espera aí que a gente vai pro intervalo rapidinho, porque o assunto já tá pegando fogo, esquentou. gente. A gente vai dar uma pausa rapidinho, vai lá, pega o seu chá para tomar um chá com a gente e a gente já volta. Olá, estamos de volta no Chá das 4 de hoje e antes de nós prosseguirmos no nosso assunto, eu quero conversar com você que comprou um imóvel na década de 80, de 90 ou ali nos anos 2000, fez o contrato de compra e venda, o famoso contrato de gaveta, mas não conseguiu a sua escritura pública do imóvel, porque o vendedor sumiu, faleceu, ou então ele não quer assinar para você regularizar a sua situação. Olha, nós temos um parceiro aqui que está na sua tela que pode mudar essa situação e te facilitar na hora de conseguir a escritura do seu imóvel. E é importante a gente regularizar a situação do nosso imóvel, pessoal, primeiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E um motivo importante também é porque se por alguma situação o seu imóvel precisar ser desapropriado pela prefeitura da sua cidade, você sabia que se ele não tem uma escritura pública, ele vai ter um valor muito inferior ao que realmente ele teria no mercado? Então, corre atrás de resolver isso aí e ter a sua documentação, a documentação do seu imóvel em perfeita ordem, tá bom? Fica aqui super dica para você. Agora nós vamos chamar uma querida na nossa participação online. Nós vamos conversar um pouco com a Vanessa Anício. Vamos lá? Oi, Vanessa. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, Vanessa. Você tá boa, minha querida? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, meninas. Olá, Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Vanessa, é um prazer te ter aqui nesse assunto. A gente está falando, como você já sabe, sobre os estereótipos, né, os padrões de beleza do nosso tempo. A gente já falou aqui desses excessos que acontecem. As beiradas, né, gente? Tem um ditado que diz que todo extremo é beira. Então, buscando equilíbrio para a vida, sensatez, boa saúde, comunicarmos a imagem correta de acordo com como a gente se veste e tal. A gente falando um pouquinho de tudo aqui. Mas você teve um desafio, né, Vanessa? Você teve um desafio, vamos dizer, estético. Quando a gente olha para você assim, a gente pensa, mas onde que está o desafio estético? Essa menina linda, maravilhosa. Linda, né? Mas que só você sabe o que passou por dentro de você. Você conta para a gente, conta para o pessoal de casa, qual foi esse desafio? Você nasceu com ele, não foi? Com esse desafio? Nasci com esse desafio que me acompanha e hoje eu vejo que ele faz parte de mim e que, graças a ele, eu posso me comunicar com outras pessoas que podem passar, né, por algum momento como os que eu passei e encorajar essas pessoas, encorajar essas mulheres. Realmente, né, Helena, a gente vive uma época, uma era de ditaduras, querendo ou não, ditaduras estéticas, e acaba que isso, né, com a perpetuação das redes sociais, isso acaba influenciando o nosso psicológico, né? E a gente precisa estar muito firme e muito seguro da nossa identidade, e aí eu puxo para nós mulheres principalmente, para não cair na cilada de se achar menos, se diminuir diante de algo por comparação. E esse foi o meu erro, assim, ao longo de um bom período da minha vida. Eu nasci com uma má formação que se chama lábio leporino, que é quando, né, a gente está ali se formando. Eu vou falar do meu jeitinho, tá? Não sou da área médica, vou falar do meu jeitinho, do jeitinho que eu entendi. Por favor. E do jeito que eu falo com quem me pergunta, né? Quando a gente está se formando, né, a gente forma de trás para frente, e aí quando vai formar a parte frontal do nosso corpo, acontece alguma coisa e essa formação ela não se completa. Então eu nasci com uma fenda no lábio, então eu nasci com o lábio abertinho. E aí eu passei por cirurgia logo pequenininha e tal, e essa cirurgia me resultou numa cicatriz, que tá bem aqui e hoje é meu xodó. E assim,
ao longo, graças a Deus, hoje eu vim pensando, né, do trabalho, eu vim pensando, né, nesse bate-papo que a gente ia ter, e mais uma vez eu afirmei e eu acredito muito nisso, que nada acontece na nossa vida por acaso, sabe? Nada... uma folha não cai da árvore sem que ela tenha que cair. Tudo tem um motivo para acontecer e com a maturidade, né, à medida que o tempo vai passando, a gente consegue ir administrando melhor essas situações que vão acontecer na nossa vida. Desde pequenininha, assim, eu sempre me comparei com os outros, né? Me comparei com as minhas coleguinhas e sempre me questionava, por que eu? Por que eu tinha que nascer assim? Por que eu nasci assim? Coisa que a gente não deveria fazer, né? Algum motivo teve. Hoje eu tô aqui achando que esse é um dos motivos, né? Que aconteceu isso comigo, porque eu tô podendo falar sobre isso, falar abertamente com um número incrível de pessoas. E assim, essa questão do Lago Leporino mexeu muito com a minha autoestima. Né? É uma questão assim que hoje está muito bem resolvida, mas é algo que eu preciso constantemente me afirmar nisso, sabe? E, enfim, vamos conversando, né? Não me deixa falando, que eu vou falando e não paro. Não, a gente quer te ouvir porque isso é muito importante. Eu não porque, paro. claro, cada uma aqui tem uma história para contar, né? Por exemplo, eu sou muito branquinha. As pessoas, quando elas me encontram pessoalmente, elas falam assim, poxa, você é tão branquinha. Pela tela parece que você é um pouco mais morena e tal. Hoje as pessoas lidam com isso numa boa. Na minha época era leite azedo. Leite azedo, branquela, né, e tal. E então eu fui adolescente nos anos 80. Nos anos 80, o padrão de beleza era pele bronzeada. Então, o que eu ficava? Tostando no sol, na esperança de ficar bronzeada, e eu ficava igual um pimentão, né? E perdia 5 dias de praia de insolação. Tudo por causa, para satisfazer um padrão, né? E eu me lembro, assim, que um rapaz que eu estava gostando dele, ele chegou para mim, literalmente, ele disse assim, ele não sabia que eu gostava dele, era um amor platônico. Ele virou para mim e falou assim... É um crush. E ele virou para mim e falou assim, ô Helena, toma um solzinho. Gente, Nossa, mas assim, ele morreu para mim naquela hora. Sabe como? Não é para mim mesmo. Você não tá entendendo que eu tô tomando Não é para mim, sol. entendeu? Eu tô tomando, entendeu? Mas acontece que essa é a minha cor, entendeu? E aí... também como Deus quando eu fui curada, vamos dizer assim, internamente, como isso se desdobrou na minha autoestima. Como eu passei a olhar para mim com mais generosidade e pensar, uau, graças a Deus, essa é a cor da minha pele, entendeu? Graças a Deus, eu não posso tomar muito sol, porque senão eu fico vermelho igual um pimentão, perco dias de praia. Graças a Deus por tudo, Ele me fez assim com um propósito, né? E a gente aprende a ser mais grato pela nossa estrutura. Eu ouvi, que pena, meus 2 irmãos com olhos claros. E ao contrário de mim, eles são morenos, com os olhos claros, e tinham os cabelos lisos e negros. Então as pessoas olhavam para os meninos, olhavam para mim, sentia dó, e falavam assim, ô gente, que pena, só a menina que não tem olho claro. Nossa, literalmente. terrível. Literalmente. Meu Deus. Então assim, a gente podia, eu tenho certeza, que se a Priscila vai achar umas histórias, a Mari vai achar umas histórias, né? Mas o que a gente quer enfatizar aqui é que todas nós vamos ter as nossas questões. Eu acho que parte por causa da comparação, parte por causa daquilo que o outro espera de nós, mas tem que passar por uma aceitação, por uma cura da nossa identidade, daquilo que a gente é, entendendo que nós fomos formados assombrosamente por um Deus que é perfeito e que tudo tem um propósito e a gente pode ser mais generoso. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ser mais generoso com a gente, isso transborda para o outro. Eu me lembro que tinha um personagem de uma novela há muitos anos atrás, sim, gente, confesso, fui noveleira. Muitos anos atrás, a Regina Casé, ela não tinha nada do estereótipo de beleza da época e ela começou a fazer um personagem que se chamava Tina Pepper, que era uma caricatura da Tina Turner. Nossa, e ela tinha uma peruca igual a Tina Turner. E a novela inteira ela começava a falar assim, eu sou linda, eu sou absoluta, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente olhava para a Regina Casé, coitada, gente, ela é uma infeliz, uma ignorante. Só que quando chegou no meio da novela para lá,
todo mundo acreditou. Todo mundo achava que a Regina Casé era linda, maravilhosa, que aquela personagem dela era perfeita, que ela era um modelo de beleza. Por quê? Porque foi isso, a imagem que ela vendeu, entendeu? Eu sei que era um personagem, foi uma construção, ela usava uma peruca esquisitíssima e tal. Mas o legal é que, quando a gente gosta da gente, isso transborda. Verdade, não é? verdade. Você falou uma coisa, Helena, que eu acho que é assim, é a resposta de milhões para a pergunta que a gente sempre se faz quando olha no espelho, que é a questão da generosidade. A gente fala tanto, né, que a gente tem que ter empatia pelo outro, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, e acaba que a gente se esquece de olhar para a gente mesmo, sabe? E olhar com esse olhar generoso, com esse olhar carinhoso, e ver que ali tem uma pessoa que está em construção, que está em formação também, porque dia após dia, né, a gente vai se formando, vai mudando opiniões. Então, assim, é olhar mesmo para nós mesmos e olhar com carinho, com generosidade. A mesma generosidade que a gente gostaria que o outro olhasse para a gente, tem que começar da gente. A gente tem que começar a se olhar com mais carinho, com mais amor. E ter empatia pela nossa história, pela nossa trajetória. Exatamente. Sabe? Eu lembro, Helena, que assim, eu fiz algumas cirurgias, né, ao longo da vida. E no pré-operatório de uma das cirurgias, eu fiz no Hospital da Baleia, que fica aqui em Belo Horizonte. Eu lembro que meu pai foi comigo, né, na consulta ali pré-operação, pré-cirurgia. E aí, assim, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, e eu vi a quantidade de outras crianças, de outros adultos com problemas muito mais sérios que os meus. E ali, eu acho que esse choque de realidade foi muito bom no sentido de eu olhar e falar, gente, eu tô reclamando do quê? Sabe? Tem pessoas que têm problemas muito mais sérios que os meus, que vão precisar passar por muito mais cirurgias do que eu. E é isso, é olhar com mais carinho e valorizar a sua trajetória, o seu caminhar, o seu percurso, a sua história. Perfeito. E não se comparar, né? A gente tem a tendência a sempre se comparar. Ai, mas nossa, eu podia ter o cabelo igual da Helena, porque tá numa cor tão bonita. Mas, poxa, o meu também tá ok, sabe? É isso aí. É isso, é você olhar, apreciar admirar, o outro, né? Apreciar o outro sem se desmerecer. Verdade. Né? Exatamente, a gente não precisa se diminuir para engrandecer o outro. Exatamente. Perfeito. Vanessa, minha flor, obrigada pela sua participação. Acrescentou muito, eu tenho certeza que está encorajando aí milhares de pessoas que estão nos assistindo. E eu desejo que você continue aí voando, né? Linda como você é, encorajando pessoas, influenciando pessoas com a maneira generosa com que você se olha e que está refletindo aqui para todos nós, viu, minha linda? Ai, muito obrigada. Um beijo para vocês aí no estúdio. Um beijo para a equipe técnica também, que são os queridos. Morro de saudade de vocês, viu, gente? E é isso, que a gente possa realmente se olhar com mais carinho, se olhar com mais afeto e que essa mudança que a gente quer tanto, né, que aconteça no mundo, comece pela gente, que a gente tenha mais empatia por nós mesmos, para que essa empatia transcenda e a gente comece a ter realmente empatia pelo outro. É isso aí. Um beijo. Super beijo. Tchau. Gente, e vocês acreditam que eu vou contar para vocês que já está acabando o programa? Poxa vida, mas... Gente, como assim que quando o assunto é bom, passa tão rápido, meu Deus? Ainda tinha um tanto de coisa para a gente falar. Então, aqui, ó, a gente vai ter que fazer a versão 2 desse programa, tá bom, produção? Isso aí. A gente vai ter que fazer de bem com você. Bom, é isso aí. Mari, deixa suas últimas considerações, minha flor. Eu acho que a gente tem que ser corajoso, né, Helena? É o que eu penso, assim, acho que é a coragem da gente se encarar, da gente se ver, da gente entender quem nós somos mesmo, porque é um ato de coragem. A gente vai encontrar com as nossas imperfeições, né, e com aquilo que é bom na gente, mas viver realmente olhando muito para o outro, numa idealização, não é uma vida completa, não é uma vida em plenitude, nunca. Né? Às vezes é justamente naquilo que está faltando, talvez, em nós, que vai acontecer algo, que a gente vai se desenvolver, que Deus vai fazer alguma determinada coisa, e Deus não erra, né? Então, que fica aí para todo mundo. Essa convicção que a gente... parece tão óbvio, né? Mas, assim, Deus realmente não errou. Então, Deus não errou ao te criar, Deus não errou ao me criar, e a gente tem que realmente ser muito grato, né? E viver
com aquilo que Ele nos deu, né? Amém. Acho que é isso. Pri, Bom, eu acho, gente, que assim, é se ver, é se considerar, é se levar em conta. A gente passa muito tempo, literalmente, olhando outras coisas, olhando para o outro, olhando para a vida do outro. Eu acho que olhar para si, para a sua vida, quanto mais você olha para si, mais você se entende, mais você se aceita, mais você legitima quem você é de fato e consegue conviver no ambiente com aquilo que você é. Porque quando a gente é inseguro é porque a gente não se conhece. Quanto mais a gente se conhece, mais seguro a gente é. É o que a maternidade faz. Depois que eu tive filho, querido, nada me abala. Me conheci muito mais. é isso aí, a maternidade é importante também nesse processo de autoconhecimento. Mas enfim, seja a maternidade, seja pela psicologia, seja pelas escrituras sagradas, Deus quer nos levar a um processo, a uma caminhada de autoconhecimento para que a gente desfrute de tudo o que Ele sonhou que nós desfrutássemos. Vivendo uma vida leve, sem tantas cobranças e comparações, dando esse olhar generoso para si mesmo. E quando a Priscila fala, olhe para si, ela não está falando de egoísmo, ela está falando de uma construção. Invista nessa construção. E que o Senhor abençoe você. A gente se encontra no próximo Chá das 4, se Deus quiser. Até lá.